O nosso assunto de hoje aqui vou falar aqui seria aqui uma introdução à teoria de conjuntos, tá? Mas para falar disso, vamos aqui só finalizar uma definição que faltou na aula passada, que é de composição de função. Então, a gente tem aqui, então, considera aqui duas funções, f e g. Então, f é de x para y e g é de y para z. Então, como sempre, né, faço aqui um diagrama, isso ajuda muito a você entender o que está acontecendo. A gente tem aqui três conjuntos, tá? Então, a f, ela vai aqui de x para y, e a g, ela vai de y para z. Então, quem é a g composta com f é uma função que vai de x para z. Então, você pega aqui um valor, x aqui. Esse valor x, ele é levado aqui pela f num valor f de x. E depois, esse valor f de x, ele é levado pela g num valor de g de f de x. Tá? Essa aqui é a definição aqui de função composta. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo aqui, para vocês verem uma aplicação aqui das funções compostas. Então, uma outra forma de você representar essa função composta, também muito útil, é assim, ó. Às vezes é útil você usar essa representação aqui, ao invés de você usar aqui esses diagramas, às vezes pode usar só aqui as setas e os conjuntos, já vai te dar uma orientação aqui. G composta com F. Você escreve invertido, né? Porque aqui, primeiro você tem que aplicar F, né? Depois aplicar G, né? Então você escreve, quando você escreve aqui FG, mas na hora de você fazer a composição é G composta com F. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, ó, por exemplo, aqui eu tenho, a gente viu que suponha assim que eu queira construir uma. Então, a gente viu aqui que existe uma bijeção φ aqui, ó, de n para p. Isso aqui é uma bijeção. A gente viu também aqui, ó, que tem φ, né, uma psi, você tem uma bijeção também de n para i, né? Isso aqui são bijeções. É esse exemplo logo acima que a gente fez. Esse exemplo 2, exemplo 3 aqui. Então, a gente viu que tem a φ é uma bijeção, esse p aqui são os pares, tá? Isso aqui são os números, é o conjunto dos pares, dos números pares. Isso aqui é o conjunto dos números ímpares. Então, olha só. Eu posso representar isso aqui para um diagrama. Ó. Então, eu vou pegar aqui. N aqui para P. Aqui eu tenho uma psi. E aqui eu tenho o mesmo N aqui para I, né? Eu tenho que é a φ, né? E aqui é psi. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Olha, eu posso, mediante essas duas bijeções, eu posso construir uma bijeção daqui para cá. Ó. Como é que eu faço? Então, primeiro, ó, eu tenho que sair de P e chegar em I. Então, eu posso fazer um caminho, eu posso aqui seguir, eu posso inverter essa primeira seta. Ó. Então, eu tenho a φ está indo de N para P, né? Então, eu posso primeiro aplicar uma φ inversa, eu sei que essa φ inversa ela existe.
que é a φ é a objeção. Então, a φ inversa, ela sai de P, vai para N, mas para vir de N para I, eu posso aplicar a φ. Ó. Então, aqui é composta com φ. Tá vendo? Então, olha só. Quando você tem a φ aqui é uma objeção de N para P, a ψ é uma objeção de N para I, ψ é uma objeção de N para I. Então, a ψ composta com a inversa da φ é uma objeção de P para I. Então, isso aqui ó, é uma objeção de P em I. Então, aqui eu não preciso... Se meu interesse é só mostrar que existe uma objeção entre P e I, eu posso usar essas composições para mostrar que existe. Eu não preciso... aqui eu não estou interessado na exibição explícita, né? De φ composta com a inversa da ψ composta com a inversa da φ, tá? Mas isso aqui eu sei que é uma objeção. Por que é uma objeção essa composta aqui? Porque composta de duas objeções é uma objeção, tá? E a inversa de uma objeção é uma objeção, tá bom? Eu acho que aqui para trás nós conversamos aqui sobre a inversa, né? Mas eu não... Vamos só... Então, não custa nada a gente enunciar isso aqui, tá? Então, olha só. Se F é objeção, então explica que a F inversa também é objeção, tá? A gente pode mostrar. E se F e G então, vamos aqui. Vamos aproveitar isso aqui, ó. Se F, vou botar o diagrama aqui. Se F e G são bijeções, então a F composta com G é uma Isso pode ser provado, tá? Só a partir da definição de bijeção e de inversa e de composta. Muito bem. Então, é claro que também a gente poderia construir uma bijeção diretamente, né? Por exemplo, essa função aqui de P para I, certo? Não é difícil. Nesse caso aqui não seria difícil construir uma bijeção, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma bijeção, né? Você pega o par, só mais o ímpar, né? Isso aqui é a bijeção. Mas às vezes acontece de você não conseguir aqui encontrar facilmente uma bijeção de um conjunto, de dois conjuntos, e você tem que usar aqui umas bijeções intermediárias, né? Como foi esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, então, não é difícil achar uma bijeção diretamente de P para I, mas às vezes pode ser que isso não seja fácil de fazer. Então aqui a gente vai, agora se a gente entra na introdução à teoria de conjuntos, então às vezes lá no ensino médio, né, vocês aprendem algumas coisas sobre o conjunto, geralmente assim, pertence, não pertence, contém, não contém, né? Está contido, não está contido, interseção de conjuntos, união de conjuntos. Então, isso às vezes é chamado de teoria de conjuntos, mas na verdade, o mais correto seria dizer que isso é uma linguagem de conjuntos, tá? A teoria de conjuntos é algo um pouquinho mais aprofundado e é o que a gente vai ver aqui agora, tá? O conjunto tem uma importância muito grande na matemática, porque toda a linguagem da matemática, então a linguagem de conjuntos, tá? A importância da linguagem de conjuntos. Então, qual é por que tem essa importância? Porque torna-se digamos assim, a expressão matemática mais fácil, tá?
Sem contar também que a linguagem de conjuntos já tem uma gramática, né? Ela já tem uma álgebra ali, né? De propriedades de uniões, interseções e por aí vai, né? E deixa tudo mais fácil. Mas aqui, nosso interesse está aqui na teoria de conjuntos, tá? É isso que a gente vai estudar aqui, que é um pouquinho mais aprofundado do que só a linguagem de conjuntos que a gente aprende lá na escola. Mas para introduzir esse assunto, então a gente tem dois personagens aqui, tá? O primeiro é o George Cantor, né? Ele é o fundador, né, da teoria de conjuntos. Dessa teoria de conjuntos que a gente vai abordar então, na aula de hoje vão aparecer algumas ideias aqui, que é do George Cantor. E esse outro cavaleiro aqui de chapéu é o David Hilbert, que foi um contemporâneo aí de Cantor, né? E ele tem essa frase aqui, que vocês podem estar achando uma frase curiosa, né? Ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou para nós. É estranho, né? Mas veja, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Acontece que quando o Cantor desenvolveu essa teoria de conjuntos, assim, ele encontrou resultados assim, bastante extraordinários e assim, bem contraintuitivos. A gente vai ver hoje aqui, tá? Isso foi assim algo tão assim esquisito, né? E na verdade ele também não ajudou muito porque ele escreveu essas ideias de uma forma assim um tanto quanto filosófica, né? Então o trabalho dele não foi muito bem aceito, né? Pelos matemáticos da época, né? Pela forma com a qual ele expôs o trabalho dele, né? Então aí o Hilbert está vindo aqui em defesa dele, né? O Hilbert percebendo a importância ali que tinha por baixo ali da filosofia do Cantor, né? Ele percebendo a importância do trabalho, né? Ele foi um dos que apoiou o Cantor, né? Ele defendeu as ideias, né? E viu que ali realmente era uma coisa muito importante para a matemática. Até por isso que ele está dizendo assim, ó, ninguém nos expulsará. Então, ele está traduzindo, está dizendo assim, não, esses trabalhos do Cantor é algo fora do normal, né? Algo muito importante para a matemática. Então, há muita coisa importante aí que tem que ser investigada. É isso que ele está falando. O significado da frase é essa, o contexto, né? Então, aí, o Hilbert, para expor essa ideia do Cantor, né, ele criou esse probleminha. Então, esse probleminha aqui, ele deve ter apresentado em algum congresso, né, onde ele estava aí, sei lá, expondo as ideias do Cantor, né? Então, para quem não é da área, né, ele tem essa, ou pelo menos ele queria ilustrar a ideia do Cantor usando uma coisa prática, né? Então, e é por onde a gente vai começar essa aula, por esse probleminha aqui, por assim dizer, motivacional do Hilbert. Então, o problema do Hilbert para introduzir a ideia do Cantor é o seguinte. Então, pensa o seguinte, você chegou num hotel, certo? Que possui um número infinito de quartos. Então, olha só. Eu vou só armar o probleminha, mas eu não vou responder agora, tá? Então, olha só. Imagina aqui, você tem... Cada quadradinho aqui é um quarto, ó. Aqui, infinitos. Continua, né? Mas, então, infinito é assim, ó. Aqui é o quarto 1, aqui é o quarto 2, aqui é o quarto 3. Se você quisesse, aqui teria o quarto número 4, e assim por diante. É uma experiência imaginária, tá? Você chegou assim no hotel, e esse hotel tem uma quantidade infinita de quartos. Seria como... Eles estão enfileirados, certo? Eles estão etiquetados pelos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai. Só que tem um problema. Todos os quartos estão ocupados. Eu vou pôr uma bolinha aqui. Essa bolinha é um hóspede, tá? Então, no quarto 1 tem hóspede. No quarto 2 também tem outro hóspede. No quarto 3 tem outro hóspede. No quarto 4 tem outro hóspede. E assim por diante. E no quarto 5 tem outro hóspede. Então, se você chegou lá, né? Para o atendente, falou assim, eu quero o quarto 1. Ele fala, não dá, está ocupado. Então, primeiro você chegou lá, falou assim, quantos quartos vocês têm aí? Não, a gente tem infinitos. Ah, beleza. Então eu quero o quarto número 1. Não dá, está ocupado.
Ah, então eu quero o quarto 2. Também tem, gente. Quarto 3, também tem. E o quarto 4? Também. Ah, me dá o quarto 100. Tem, gente. Ah, o quarto 1000? Também tem. Ah, o quarto 1.000.000? Também. Estão todos ocupados. Só que aí, né, como você chegou a você um matemático, né? A pergunta é, como é que você pode conseguir uma vaga, né? Como é que, dada essa situação de um número infinito de quartos, como é que você pode fazer para achar uma vaga? Esse é o ponto. Esse é o problema. Então, a gente vai deixar esse probleminha aí de lado e vai seguir em frente aqui. Depois, no final, a gente volta aí para resolver ele, tá? Então, vamos começar com a definição aqui, que é a seguinte, ó. Dizemos que dois conjuntos x e y possuem a mesma cardinalidade quando existir uma objeção f de x para y. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui apareceu uma palavrinha nova, que é cardinalidade, certo? Só que isso aqui a gente sabe o que é. Nós sabemos o que é um conjunto, dois conjuntos x e y e uma objeção. A gente sabe o que é isso. Esse objeto aqui não é novo, né? Aí para trás a gente está trabalhando com objeções. Então, toda vez que você tiver uma objeção f, se existir uma objeção f de x para y, tá? A gente vai dizer que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, tá? Ah, como assim? Como assim? O que é isso? O que é essa cardinalidade? É exatamente isso. Se tiver dois conjuntos tiver uma objeção entre dois conjuntos x e y, eu digo que eles têm a mesma cardinalidade. Mas já eu vou explicar para vocês que vai ficar mais claro para vocês que, na verdade, essa noção aqui, ela generaliza a noção de contagem. Tá? O que a gente está fazendo aqui é estender a noção de contagem de conjuntos finitos para conjuntos infinitos. Tá bom? Então, a gente sabe contar até, sei lá, até 100, até 1000, mas aqui a gente, entre aspas, vai desenvolver uma forma de contar o infinito. Tá? É isso que a gente quer fazer. Mas vamos devagar aqui, ó. Então, exemplo, ó, N tem a mesma, o cardinal de N é igual ao cardinal de P. Por quê? Bom, quem é esse P? Os pares, né? Então, essa é a afirmação. Mas por quê? Porque a gente já viu que existe aqui uma objeção de N para P, não é isso? O que essa objeção faz? Ela pega aqui N e leva em 2N, não é isso? Nós já vimos que isso aqui é uma objeção, né? Já vimos aí para cima que isso aqui é uma objeção. Então, é por isso. Então, eles têm a cardinalidade. Agora, intuitivamente, o que é que isso significa? Olha só. Significa que eu posso... você dizer, agora vamos para a intuição. Você dizer que existe uma objeção entre N e P, quer dizer que eu consigo emparelhar os dois conjuntos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu vou pegar os pares, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. São todos os pares, não são? E vai aqui, você pode até continuar aqui. Eu escrever aqui um par, que é assim, 2K, né? E continua, né? Assim? Então, eu posso emparelhar, ó, eu posso emparelhar este aqui com quem? Com o 1, ó. Eu posso emparelhar este aqui com o 2, ó. Eu estou emparelhando, ó. Uma objeção quer dizer isso, ó. Eu estou emparelhando, ó. A função faz isso, ó. N vai em 2N, ó. 1, 2. 1 vai em 2, 2 vai no 4. Vai no dobro, né? Ó. 3 vai no 6. 4 vai no 8, que é o dobro. 5 vai no dobro, que é o 10. 6 vai no dobro, que é o 12. Quem é que vai aqui é o K, né? K vai em 2K. Tá vendo? Então, quando dizer que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, né? Formalmente é essa a definição. Quer dizer que tem uma objeção entre os dois conjuntos. Mas, intuitivamente, o que significa? Que eu consigo emparelhar os dois conjuntos. Eu consigo estabelecer uma relação ali bionívoca, né? Consigo casar, né? Fazer casaizinhos ali. Pá, 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 pá.
Então, aqui está casado, né? Ó. Eu posso, inclusive, aqui contar, né? Eu posso pegar, quando eu emparelho aqui os naturais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os pares, eu estou contando, né? Estou contando os pares, ó. Contando aqui um número par, 2 pares, 3 pares, né? 4 pares, 5 pares, certo? Então, esse é o significado de uma objeção. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta aqui até agora? Está claro para vocês o que significa 2 conjuntos que têm a mesma cardinalidade? Oi. Tranquilo, professor. Certo. Então tá. Então, é claro que a definição é geral, né? Não precisa ser só para... Nesse caso aqui, eu peguei esses 2 conjuntos infinitos, né? Mas eu poderia estar, por exemplo, se eu pegar aqui aqui, por exemplo, ó, imagine que eu peguei aqui um conjunto, aqui, sei lá, X, ABC, né? Quando eu escrevo aqui X e ABC, eu estou supondo que esses 3 elementos são distintos, né? Porque na notação de chaves aqui, você não coloca elementos repetidos, né? Então, por exemplo, aqui você consegue uma objeção nesse conjunto aqui, ó. Eu vou chamar de 3, ó. Que é o 1, 2 e 3. Fácil, né? Na verdade, é assim que a gente aprende a contar, né? Lá na escola, quando a gente é criança, né? E a gente tem o nosso primeiro contato com a contagem, é isso. Então, a gente está generalizando aquela nossa experiência, né? De contágio. Então, por que aqui tem 3 elementos? 1, 2 e 3. Esse ato de contar um conjunto finito é o ato de etiquetar. Ó. Quando você tem aqui A, B e C, você está fazendo uma correspondência. Ó. Então, esse ato de você contar um conjunto, né, de objetos, no caso aqui finito, né? Então, você conta, e aí, quando você contar, ó, você estabeleceu a correspondência, aí esse último aqui, você disse que a quantidade de... Você disse que isso aqui tem 3 elementos, não é isso? Você fala assim, quantos elementos tem aqui esse conjunto? Ah, tem 3. Então, na verdade, ó, o cardinal de x, ó, nesse caso aqui, eu vou dizer que é 3. Ó. Só que o cardinal, eu estou estendendo a noção para conjuntos infinitos. Quando o conjunto é finito, não faz assim muita... A gente não chama de cardinal. Ah, isso aqui tem 3 elementos, né? Formalmente, ó, pela definição que eu dei, o cardinal de x é o cardinal de 3, ó. Mas o cardinal de 3 é 3, certo? Então, a noção de cardinal, quando aplicada em conjuntos finitos, é a nossa noção de contagem, tá? 1, 2, 3, 4. Quando você conta os objetos na sala, esse ato de apontar o dedo e fazer a contagem, você está fazendo ali uma correspondência bionífica. Está etiquetando cada número, 1, 2, 3, 4, aos objetos. E para fazer isso, claro, você tem que organizar os objetos, né, numa certa lista. Né? Você faz assim, uma lista de objetos, certo? Você não se perder, e aí você vai etiquetando. Né? Então, tenha isso em mente, que o ato de contar significa você organizar os objetos e depois estabelecer uma correspondência, né? Achar a abjeção desses objetos com esse conjunto do 1, 2, 3, certo? Aí, se tiver N objetos, quer dizer que a sua correspondência entre aqueles objetos está para esse conjunto do 1, 2, 3 até o N, que é a nossa próxima definição. Ó. Então, eu vou chamar aqui de N, ó. Tá vendo o IN? Vou chamar de N esse conjunto formado por 1, 2, 3 até N, tá? E quando um conjunto X, ó, isso aí é X um conjunto. Então, quando existir uma abjeção de X para IN, tá? Eu vou dizer, ó, que esse conjunto X aqui, ó, tem cardinal N. Tá bom? Então, aqui não, assim, não introduz nada de novo, o que a gente já sabia, tá? Porque a gente já sabia contar.
A novidade está aqui, ó. Então, aqui já é o que a nossa noção. Estou só escrevendo de uma forma mais formal, uma noção assim que a gente aprende desde lá da, sei lá, da terceira série, quarta série, que é quando a gente aprende a contar, né? Só que o que entra aqui já começa ó, a entrar as ideias de Cantor, tá? Porque ó, ele vai estender a proposta do Cantor, que é o seguinte, a teoria dele é o seguinte, ele vai estender essa noção de quantidade para conjuntos infinitos. Só que eu não posso contar conjuntos infinitos, no sentido de que a contagem não acaba. Não é assim que a gente aprende, né? Se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quando você coloca essa reticência, o que significa? Significa que esse conjunto aqui não tem fim, né? Então, por mais que você me der aqui um número n muito grande, eu consigo um próximo, né? A contagem não acaba. Muito bem. Então, eu não consigo, quando esse conjunto aqui, por exemplo, dos naturais, esse aqui é o conjunto dos naturais, né? Então, para esse aqui, eu não consigo fazer uma... Aqui continua. Eu não consigo contar, no sentido que não dá para falar, ele tem tantos elementos. Não dá, ele tem infinitos. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso ainda, a gente vai ver, o que o Cantor fez? Ele desenvolveu uma forma, uma ferramenta, né? Uma forma de você contar os conjuntos mediante comparações. E essas comparações, elas são feitas com as bijeções, tá? Então, se você pensar bem, ó, mesmo que eu não soubesse contar, imagina que eu não soubesse contar, mesmo assim, eu poderia dizer que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade, né? A noção de quantidade aqui, eu posso... A proposta aqui é o seguinte. Se eu tiver uma bijeção de x para y, certo? Se eu tiver aqui uma bijeção, eu consigo emparear esse conjunto com esse conjunto. Então, se esse conjunto x aqui, por exemplo, se ele for conhecido, no caso dos números naturais, ó, eu posso ter uma noção aqui de quantidade, ou seja, esse y aqui, ele vai ter a mesma quantidade do n. Esse é o ponto, tá? Por enquanto, o máximo que dá para ir intuitivamente até aqui. Então, a abjeção serve para você comparar dois conjuntos. Muito bem. Então, indo para a segunda parte aqui, ó. Pensa em f de x para n, certo? Então, a gente vai dizer que esse x é numerável. Se existir uma abjeção de x para n, a gente vai dizer que x é numerável. Tá? O que dá na mesa a gente já definiu aí, ó. A gente vai dizer que o x tem o mesmo cardinal de n. Tá? Então, eu não sei quem é o x, mas se eu conseguir emparelhar esse x com n, eu digo que ele tem o mesmo cardinal de n. Por exemplo, os pares, que a gente viu aqui, o conjunto dos meus pares, ele tem, por exemplo, eles são enumeráveis. Está aqui, ó. P e I são enumeráveis. Por que são enumeráveis? Porque a gente viu, ó. A gente viu aqui que tem uma abjeção. Olha, a gente acabou de ver aqui, ó. Tá para cima. Aqui, φ. Eu tenho aqui φ de n para P. A gente definiu assim, né? Φ de n igual a 2n. Isso aqui é uma abjeção. Eu posso definir aqui também de n para i. Eu posso definir assim, ó, φ. Então, n 2n menos 1, né? Que vai dar certo. Porque aqui o 1 vai ser elevado em 2 vezes 1, 2 menos 1, 1, certo? Então, 2 vai ser elevado em 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Beleza. Então, aqui eu tenho isso aqui são objeções, ó. Isso aqui são objeções. Mas aqui você tá vendo que está invertido, porque aqui tem que ser de x para n, mas não importa, tá? Porque se eu tenho uma objeção de n para p,
Eu tenho uma objeção de P para I, de P para N, tá bom? É só você pegar a inversa, tá? Então, não precisa nem preocupar em exibir essa inversa, porque só o que importa aqui é a existência. Então, φ, a inversa de φ vai de N para P, eu sei que ela é objeção. Então, isso aqui e essa aqui são objeções. Certo? Então, isso aqui implica, né? Isso aqui. O fato de eu ter aqui que esses. Como φ de N para P é uma objeção, a inversa é uma objeção. Como a psi de N para I é uma objeção, a inversa dela, que vai de I para N, também é uma objeção. Então, portanto, P e I são enumeráveis. Mas, de novo, aqui o que está intuitivamente, tá? Quando você diz que tem uma objeção de N para P, você está contando P usando N. É isso que você está fazendo. Essa é a generalização da ideia, tá? Quando você tem um número finito de objetos, aqui, por exemplo, ó, você tem aqui um X, um X1, um X2, um X3 e vai até um Xn. Quando você diz que tem até Xn, quando você faz uma contagem finita, você está fazendo o quê? Aqui você está fazendo uma bijeção, ó. Quando você tem um conjunto finito, x1, x2, e tem n elementos, você está usando o quê? Você está fazendo uma bijeção de IN, vou chamar aqui de x, certo? Esse é o conjunto x. Você está fazendo uma bijeção de IN para x. Agora, quando você tem, no caso aqui, por exemplo, ó, você tem os números pares. Quem são os pares? 2, 4, 6, 8, 10 e vai. Eu estou contando os números pares usando agora não esse conjunto finito IN, mas estou usando os naturais para contar. Ou seja, eu estou dizendo que aquele conjunto dos pares ali, eles têm a mesma quantidade dos números naturais, né? Os dois podem ser casados. Ó, esse aqui é o 2, 3. Eu estou contando, não estou? 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. A mesma coisa é os ímpares. Ó. Se eu tiver aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aí eu vou começar a contar. Ó. Um ímpar, né? 2 números ímpares, 2, 3 números ímpares, 4 ímpares, 5 ímpares e continua. Isso aqui continua, né? Reticências, ó, continua. E aqui continua. Então, eu consigo etiquetar os números pares e os números ímpares com o N. Consigo pôr etiqueta. Consigo contá-los, entre aspas. Essa contagem não é mais aquela contagem de conjuntos finitos, mas é como se eu estivesse contando, usando o N. Tá? Meu modelo foi trocado. Então, aqui, eu usava o N, o IN para contar, que era o conjunto do 1 até o N. Agora eu estou usando os naturais para fazer a contagem. Né? É um salto aqui, tá? É um salto conceitual. Né? O fato é o seguinte, então, já adiantando o expediente, tem conjuntos que não podem ser contados, tá? Como os reais é um exemplo. Essa é a descoberta do campo, tá? Essa é a descoberta intrigante. Os números reais, a gente vai ver que você não consegue fazer essa correspondência com os reais. Então, mas os reais é infinito. Sim, os naturais são infinitos? Também são, mas os reais é um infinito de uma espécie diferente. É como se ele fosse um infinito maior do que o infinito dos naturais. Você tem o infinito dos reais e o infinito dos naturais. A grande sacada do Cantor é a descoberta que não existe um único tipo de infinito. Existe uma hierarquia. Entre aspas, seria como se um conjunto fosse mais infinito. Aspas, olha. É como se um conjunto fosse mais infinito do que o outro.
Então, antes do Cantor, os matemáticos não tinham essa percepção, antes do trabalho dele, como se os infinitos eram tratados como se fosse a mesma coisa. Infinito. Infinito. Beleza. Você sabe que a noção de infinito, ela aparece em várias... Aparece essa noção na física, né? Tem essa... Sei lá, tem essa pergunta, o universo é finito ou não, né? Então, aparece também tem essa na teologia, né? Você pode Deus aparece como sendo um atributo de Deus, né? É infinito, Deus é infinito, tem. Então, essa ideia de infinito, ela não é nova, tá? Ela já aparecia. Mas o que o Cantor fez aqui é dar uma definição precisa de infinito na matemática. Então, esse infinito aqui não tem nada a ver com o infinito da física, por exemplo. Aqui é a definição de ser... As infinitudes aqui, elas são simplesmente medidas pelas bijeções. É só isso, tá bom? Então, o Cantor, ele esclareceu, né, essa noção de infinito na matemática, mostrando que existe infinitos diferentes. Tá? O infinito não é uma única coisa. Você tem vários tipos de infinito. Então, essa é a contribuição. Tá? O Galileu Galilei chegou a observar alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o Galileu Galilei ele chegou a observar que esses números, 1 a 4, 9... vamos pegar aqui, Você pega os quadrados, se você pegar aqui o 1... deixa eu pegar os quadrados aqui. Quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36 e por aí vai, né? Você vai aqui elevando ao quadrado, certo? O Galileu chegou a observar que isso aqui é uma objeção. Galileu, nós estamos falando lá de 1500, não é isso? Note que o Cantor é de 1800, certo? Aqui, tá vendo? O Cantor pega aqui metade do século XIX, né? Então, a distância, né? Então, colocar assim, 300 anos antes, né? O Galileu tinha feito uma observação que depois, por assim dizer, né, é uma fagulha do que o Cantor viria desenvolver, né? Que é o seguinte, já eu vou dizer porque essa observação de Galileu em si era intrigante, porque aqui, então, ou seja, existe uma objeção entre o n e os quadrados, né? Aqui você tem uma objeção entre o n, entre os naturais e os quadrados. Mas observe o seguinte, olha, esses números quadrados é só uma parte do n, né? O fato intrigante é esse, porque você está fazendo aqui uma objeção entre um conjunto n e um conjunto, vamos chamar aqui de n', são os quadrados, n' aqui. Esse n' são os quadrados aqui, tá? Então, n' são aqui os quadrados, tá? E esse aqui é o n. Então, você está construindo uma objeção aqui entre nos naturais e uma parte dele, porque esse n' aqui, ele está contido estritamente no n. É só uma parte, né? Então, os conjuntos infinitos, eles têm essa propriedade intrigante, que ele pode ser... Para conjuntos infinitos, o todo pode ser do mesmo tamanho da parte. Você pode mostrar que isso aqui é uma objeção. E o Galileu observou isso, só que ele não foi adiante na ideia. Mas a coisa intrigante é que, para conjuntos infinitos, o todo pode ser do mesmo tamanho de uma parte dele, né? Você tem um subconjunto que pode ser do mesmo tamanho do conjunto maior.
Isso é contraintuitivo, né? Porque, inclusive, na geometria de Euclides, ele tinha observado lá no começo da geometria dele, né, que o todo, né, uma afirmação básica da geometria é que o todo, você já até deve ter ouvido essa frase, né? O todo é igual à soma das partes. Isso só vale para conjuntos finitos, tá? Para conjuntos infinitos, essa afirmação não vale, tá? O todo pode ser do mesmo tamanho da parte. Na verdade, essa observação de Galileu aqui, que os quadrados têm o mesmo tamanho dos naturais, nós acabamos de fazer aqui, né, gente? Ó, nós acabamos de ver que os números naturais têm o mesmo tamanho dos pares, né? Quando você faz uma correspondência, uma bijeção entre os naturais e os pares, está dizendo isso, que esse conjunto aqui, ó, se ele pode ser emparelhado com esse aqui, quer dizer, eles têm o mesmo tamanho, né? Certo? De algum modo, eles têm o mesmo tamanho. Embora eu não possa dizer o número, porque não tem como dizer o número, porque é um conjunto infinito, certo? Não dá para falar. Ele tem infinitos no número infinito. Não está dizendo nada. A forma de você contar os conjuntos, falar em quantidade aqui, é mediante a comparação. Tá? Então, os pares, assim, intuitivamente, se você for olhar para isso aqui com um raciocínio assim, do senso comum, parece que os pares deveriam ser metade dos naturais, não é isso? Porque não é a metade mesmo assim, tá vendo? Você tem 1, 2. Você tem 1, 2, 3, 4. Você está pegando só os pares, você não está pulando. Então a impressão que dá é que os pares deveriam ser tipo metade dos naturais. Mas não. Eles são do mesmo tamanho. Isso é o fato surpreendente, tá? Que o Galileu observou, mas ele não foi adiante, tá? Na observação. Muito bem. Então quem desenvolve essas ideias aqui é o Cantor. Agora, então vamos continuar aqui. Então a gente já sabe aqui. Muito bem. Você pode emparelhar. Então, tá. Você tem os números naturais. Nós dissemos aqui que os números, que um conjunto, se tiver uma abjeção de x para n, x é enumerado, ou seja, eu posso emparelhar ele com os naturais. Muito bem. Agora a pergunta é, será que eu posso emparelhar o z com os naturais? Será que tem alguma abjeção de n para z? A resposta é sim. Porque olha só, apesar que intuitivamente você poderia pensar assim, que os inteiros é o dobro dos naturais, né? Por que você poderia pensar assim? Se fosse pensar intuitivo. Porque, se você vier aqui, reticências, e pegar aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 reticências, aqui são os inteiros, certo? Tá vendo que os naturais estão aqui, né? Aqui estão os naturais, ó. E para cá estão o quê? Aqui está o zero e para cá estão os negativos, né? É como se isso aqui, tá vendo? Fosse um n com o sinal trocado. Então seria o dobro, né? Seria o dobro mais 1, né? Mas esse meu raciocínio ele já está errado porque ele está com esse viés da finitude, tá? Para conjuntos finitos, isso faria sentido, tá? O dobro mais 1. Se realmente os conjuntos parassem aqui, você teria 9, não é isso? Total aqui é o quê? 4 de um lado, 0 mais 4. Seria 9, o dobro mais 1. Mas o raciocínio aqui não funciona, por quê? Porque aqui eu tô lidando com conjuntos infinitos. Então, o fato é assim, dá para contar, tá? Dá para você emparelhar esse conjunto com os naturais. E vou mostrar como. Ó. Você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui, ó. Cadê? Eu quero um vermelho aqui. Ficou grande. Vamos ver aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Assim, vermelho. Aqui. 1, 2, só que
Eu vou contar, eu vou emparelhar do jeito esperto. Eu vou alternando, ó. 1, 2, aí 3. Aí eu pulo para esse lado, 4. Pulo para esse lado, 5. Pulo para esse lado aqui, 6. Pulo para esse lado aqui, 7. Pulo para esse lado aqui, 8. Pulo para esse lado, 9. Tá vendo? Então, eu consigo... Essa estratégia, eu consigo varrer todos os inteiros. Aqui estão os inteiros, não é isso? Aqui estão os números inteiros, ó. Aqui estão os inteiros, ó. Eu consigo percorrer todos eles etiquetando. Então, eu vou... A objeção aqui consiste em etiquetar. Então, eu consigo, ó. Eu pego 0, etiqueto com 1. Aí, 1 eu etiqueto com 2. Só que, em vez de... Onde é que está a esperteza aqui? Isso aqui tudo foi a forma como o Cantor viu o negócio, tá? Ao invés de você caminhar na única direção, porque se eu caminhar contando uma única direção, eu vou deixar escapar o outro lado, não é isso? Se eu andar só para a direita, 1, 2, 3, 4, eu não vou estar fazendo nada, eu vou estar só contando para a direita, vai escapar um monte para trás. Então, qual que é a ideia? Você começar do centro e pingando, né? Você pinga de um lado para o outro, pinga de um lado para o outro. E assim você consegue percorrer todo mundo, né? Não escapa ninguém, né? Se tivesse um lá menos 100, como é que eu chego nele? Eu vou pingando. Eu vou 1, 2, 3, 4. Vou pingando, até que eu chego nele, né? Uma hora eu chego nele. Aí lá eu vou etiquetar ele com o número. Então aqui, na verdade, ele já te dá isso aqui já está te dando uma objeção. Porque eu não estou emparelhando os números naturais aqui com os inteiros. Ah, mas isso aqui não está em ordem. Não tem problema, tá? Não precisa estar em ordem. Aqui estão todos naturais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui estão os inteiros. Eu emparelhei, eu tenho objeção, né? Agora, você pode também, ó, aqui, ó, construir a objeção explicitamente. Ó. Você pode falar assim, ó. Por exemplo, você pode... Tá vendo que para cá eu tenho os pares e para cá eu tenho os ímpares? Eu posso, por exemplo... eu posso usar isso aqui para construir uma objeção. Ó. Eu posso pegar aqui... Vamos construir uma objeção de N para Z. Então... Não, também daria, mas eu vou pegar o jeito mais fácil possível. Eu vou construir uma objeção de Z para N. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou mandar o N, eu vou mandar em 2, deixa eu ver, não, eu vou pegar do outro jeito mesmo. Vou pegar aqui de N para Z. Então, eu vou pegar aqui, vou dividir por 2. É par. Estou olhando para esse lado aqui, tá vendo? O 2, ó, se o N é par, eu estou aqui, ó, aqui estão os pares. Então, esse N está percorrendo aqui. Ó. Se o N for par, for 2, 4 ou 6, eu faço o quê? Eu divido ele por 2, porque eu vou estar pegando 2, levando em 1, vou estar pegando 4, levando em 2, vou pegando 6, levando em 3, vou estar pegando 8, levando em 4, tá vendo? Eu estou pegando 6, levando em 3. O que eu fiz? Peguei o 6 e dividi por 3. Então, esse lado aqui já foi. Agora, o outro lado aqui, ó, eu quero pegar... Como é que eu chego aqui no 3? Ó, estou pegando aqui 3 para chegar no menos 1, 5 para chegar no menos 2. Eu posso, por exemplo, pensar assim, eu pego N, subtraio 1, porque ó, o 5 tira 1, fica 4. Aí eu divido por 2,
Porque, então, 5 tira 1 fica 4. Dividido por 2 dá 2. Só que tem que trocar o sinal, tá vendo? Então, o sinal aqui, então eu pego menos aqui. Se n é ímpar. Vamos ver se isso aqui varre todos os números à esquerda, varre todos essa parte aqui à esquerda. Vamos ver, ó. Se o n for 1, ó, 1 menos 1 dá 0, dividido por 2 é 0, beleza. Então 1 vai no 0, né? Se o n for 3, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, troca o sinal, menos 1. Se for 5, já vimos, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2, troca o sinal, menos 2. Então, tá vendo? Isso aqui é uma objeção. Tá? É claro, aqui teria um trabalhinho, tá? Você teria que formalmente lá mostrar aqui que é uma objeção, mas tá vendo que o fato de eu conseguir emparelhar aqui já deixa assim. Mostrar que isso aqui é uma objeção, para mim, assim, é só assim, para reforçar o que meus olhos já estão vendo, né? Porque quando você faz esse emparelhamento, ele já está te dando uma objeção, entendeu? Aí o resto aqui é conta, né? Então, eu considero que isso aqui é mais importante, ó, porque a partir daqui você constrói a função e a partir daqui é você aplicar a definição, né? Você fazer as contas, né? Só para você provar, provar que a φ é injetiva, provar que a φ é sobrejetiva, tá? Isso aí fica como exercício para vocês, tá? Mas a gente tem um tempinho aqui, pouco tempo, né? Mas olha só. Deixa eu pular aqui então, ó. O fato é o seguinte. Isso aqui também é surpreendente. Que o Q também é numerável, tá? Isso aqui é um fato surpreendente, tá? Se eu não me engano, até o próprio Cantor, né? Ele escreveu para um outro matemático e falou assim, vejo e não acredito, né? Porque parece que tem mais racionais do que naturais, né? Porque você pensar assim, os racionais, você tem entre dois quaisquer racional ou inteiro, tem uma infinidade de racionais, né? Então, você tem... A impressão intuitiva é que você tem muito mais racionais do que naturais, mas não tem, tá? Eles têm o mesmo tamanho, né? E qual que é a estratégia aqui? Você tem aqui, ó, a estratégia aqui do próprio Cantor, né? Foi montar as frações da seguinte maneira, ó. Aqui você escreve o 1, 2, 3, 4. Aqui você escreve o 2. Aí a mesma coisa. 2, 1. 2, 2, 2, 3. E aqui também a mesma coisa. Isso aqui continua, ó. Isso aqui continua. Aqui você pega o 3, 1. Mesma coisa, ó. 3, 2, 3, 3. 3, 4. Aqui 3, 6, né? Vocês concordam comigo que todos os racionais têm que estar aqui nessa tabela? Vou até fazer mais um aqui. Todos os racionais estão aqui, ó. Continua, continua, continua.
Porque, ó, se você me falasse, me dê um número racional qualquer aí. Tá? Mas assim, aqui tá. Aqui eu estou trabalhando só com os positivos, tá? Então, vamos considerar só... então, aqui seria assim. Depois, não é difícil a gente estender para esse caso aqui, tá? Onde o Q pode envolver os negativos, mas, por enquanto, só os positivos. Então, seria assim, todos os M sobre N, certo? Tal que o M e o N aqui então, acho que já resolve, né? São maiores que zero, né? O N já teria que ser diferente de zero, mas eu quero todos positivos, certo? Porque aqui vão estar todas as frações, então aqui não tem os negativos, eu tenho os positivos. Então reformulando a minha afirmação, né? Todos os racionais positivos estão nessa tabela. Porque se você me der um número assim, ó, me deu um número MN qualquer. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar na linha M, certo? Você vai procurar aqui, ó, 1, 2, tá vendo? O numerador mede a linha, né? O numerador 1, 2, 3, 4. Então, esse M aqui vai ser o quê? A linha onde ele está. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E esse denominador vai dizer qual é a coluna onde ele está. Ó. Vai dizer qual é a coluna. Então, aqui, ó. 3 está na coluna 3, 4 está na coluna 4. Então, esse número MN, onde é que eu localizo ele aqui? Ele está no cruzamento da linha M com a coluna N. Tá? Então, todos os racionais positivos estão aqui. Agora, a questão é, como é que você faz a contagem, né? Como é que você vai emparelhar isso aqui com os naturais? Então, de novo, vem aqui a esperteza, que é a seguinte. Você caminha na diagonal, ó. Isso aqui foi o Cantor, né? Ele que observou aqui, né? Para você fazer a contagem, você vai na diagonal, ó. E se você caminhar na linha, se você tentasse caminhar linearmente, né, ou só para a direita ou só para baixo, você deixaria escapar um monte de gente. Então, a ideia, o que você vai fazer? Você vai serpenteando, ó. Você vai serpenteando, ó. Você vai serpenteando. Aí aqui teria quem? Aqui teria aqui 5 sobre 1, 5 sobre 2. Aí você pegaria aqui, ó. E vai. E aí você consegue varrer todo mundo, né? Você consegue pegar todo mundo, ó. Se você for, aí como é que você faz? Você vai etiquetando, né? Ó. Quem seria esse primeiro aqui? É o 1. E esse 1 sobre 2 é o 2. E esse outro aqui é o 3. E esse outro aqui é o 4. E esse outro aqui é o 5. E esse outro aqui é o 6. E esse outro aqui é o 7. Esse outro aqui é o 8. Então, uma vez que você colocou todo mundo ali na tabela, quando você vai percorrendo a seta, você vai etiquetando, entendeu? Você vai 1, 2, você vai contando. Você vai contando em diagonal. Assim você pega todo mundo, né? Ninguém escapa, né? Então, essa é a ideia, tá? Então, só para a gente fechar aqui, já deu horário. Então, tá vendo? Aqui eu fiz a mesma... Tá vendo que a ideia é um pouco parecida? Aqui eu vou serpenteando, né? Numa única direção, né? Eu vou pulando, né? Só que aqui eu consegui transformar, né, de maneira bastante fácil, né? Eu consegui, a partir desse emparelhamento, achar uma objeção direta. Aqui já me dá uma ideia, tá? Se já é foi assim a prova original lá do Cantor, tá? Hoje em dia,
nos livros de análise, assim, tem provas assim, mais formais, tá? Para ficar formal aqui, eu teria, né, que exibir aqui uma bijeção, certo? Para transformar isso aqui numa, por assim dizer, numa prova moderna, formal, eu preciso exibir uma objeção daqui para cá. Então, assim, não é fácil achar essa objeção diretamente, tá? Dá para fazer usando algumas composições de função, tá? Mas isso aqui fica, essa função aqui fica para mais tarde, tá? Vou colocar aqui, ó, mais tarde. Por enquanto, eu quero só que vocês peguem a ideia, tá? O mais importante é que vocês peguem a ideia. Muito bem, então isso aqui eu vou precisar para fazer mais coisa aqui para baixo. Isso aqui é a afirmação de que R não é enumerável, tá? Então eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá bom?